Que Deus abençoe a sua vida. Está no ar o programa Nosso Tempo. Este programa que tem como objetivo de levar até a senhora, o senhor, uma palavra de fé. É você que está agora, neste momento, sofrendo. Inclusive, você pode, agora mesmo, aí no seu vídeo está o SOS da nossa central de atendimento. Você pode mandar uma mensagem agora, ou por áudio, ou você pode mandar uma mensagem escrito pedindo ajuda. Você que não aguenta mais essa dor que vem tirando a sua paz, a sua alegria. Você mesmo que está aí agora sofrendo, que tem passado noites em claro e durante o dia tem sido dias de sofrimento e de dor. Nós vamos agora a uma chamada desta quarta-feira, aonde nós temos levado as pessoas a ter uma comunhão com Deus. Vamos a esta chamada. Você já ouviu falar do Atalaia? De cima de um muro ou de uma torre, avistar o perigo e alertar os moradores da cidade. Esta função essencial ainda está presente agora, mas de uma outra maneira. E você vai entender qual é o seu papel enquanto membro do corpo de Cristo nesses últimos dias. Nesta quarta-feira, na reunião dos membros do corpo de Cristo, os atalaias do juízo final. Às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, ou em uma das reuniões durante o dia e em todas as igrejas Universal. Acesse universal.org/localizar e encontre o templo mais próximo. Eu gostaria agora que você assistisse esse testemunho de uma pessoa que um dia ela esteve na presença de Deus e por algum motivo ela se afastou. Mas graças a Deus que ela voltou, mas ela vai contar a experiência dela, o tempo que ela ficou longe da presença de Deus. E você tem a oportunidade, já nesta quarta-feira, de voltar ao primeiro amor, à primeira fé. Vamos a esse testemunho. No momento, eu senti mágoa de Deus. Porque eu orava para Ele e perguntava: Senhor, por que eu estou passando por isso? Eu não aguento mais. Mas eu não aguento mais, me ajuda, cadê o Senhor? E era um silêncio com a dor que eu sentia, que eu falava assim: Senhor, pelo amor de Deus, eu não aguento mais, olha para minha vida, eu vim para esse lugar para morrer, olha onde eu cheguei. E aí, às vezes, eu ia correndo pedir minha mãe: mãe, tranca a porta, não deixa eu sair. Minha mãe falava: como que eu vou trancar a porta? Como que eu vou trancar a porta? Você ainda vai me dar mais trabalho ainda, porque você vai querer pular a janela. Eu era uma pessoa muito estressada, eu era uma pessoa muito nervosa, sabe, vingativa, inclusive. E isso eu adquiri de todo um contexto de uma vida, inclusive que eu sofri um abuso de quem deveria cuidar de mim, aonde eu fui abusada por uma babá. Ela me molestou. Sempre gostei muito de festa, balada, reunião, churrasco, amigos, então gostava muito de carnaval. Tanto que da cidade onde eu vim eram 7 dias de folia, né? Então a gente aproveitava e era de manhã, de tarde, de noite, aonde eu cheguei, né, a ficar viciada, né? Onde eu usei muita droga, ao ponto de chegar também a passar mal, ir para um hospital, precisar de socorro. Eu chegava pior do que antes de eu sair. Porque quando você sai, você se arruma, você escolhe a roupa, você tá toda. Aí você bebe, aí você fuma, aí você cheira, aí você bafora um lança, aí você vai fumar maconha, você se adapta ao ambiente. E aí quando você se vê sozinho, que é quando você chega em casa, que aí vem os pensamentos, os sentimentos, mais uma vez, olha o que eu fiz, eu não aguento mais. E muitas das vezes eu me dava conta, eu estava em casa
Eu me dava conta, eu já estava na balada, no espelho. Eu falava, o que eu tô fazendo aqui? Tinha pessoas que falavam assim para mim, olha para você. Você vai subir agora, seus filhos vão estar acordados, sua mãe também. Olha como que você está chegando. Que vergonha. Quando que você vai tomar uma atitude? Muitas das vezes, a mesma pessoa que era usada para patrocinar a droga, na carona de volta, ela usava essas palavras. E eu me senti um lixo. Eu até tentei ir em algumas igrejas, porque como a cidade é grande, você não conhece. Chegando na igreja, foi assim que eu fiquei. Sabe, achando que algo ia... Não, pelo contrário. Tudo, não é que tudo pode, mas não é bem assim. Não, Deus é contigo. Calma, as coisas vão se ajeitar. Não, eu não tinha mais tempo para as coisas se ajeitar. Eu precisava que fosse algo que mudasse a minha vida ali. Entendeu? Então é por isso que eu estava indo ali buscar, porque eu já tinha chegado de um jeito que eu não aguentava mais. Eu não queria mais. O louvor, ele te impacta, né? Porque o louvor, ele mexe com o seu sentimento. Eu não precisava que mexesse com o meu sentimento. Eu precisava de alguma coisa que mexesse comigo de verdade. E aí, com o menino que eu me relacionava na época, ele foi convidado para poder ir numa consagração de um obreiro. E me chamou para ir. E quando eu me deparei, eu estava dentro da Igreja Universal. E o mais engraçado é que veio aquelas vozes, mas eles são ladrão. Você tá aqui, imagina, eles vão te roubar. Só que Deus, ele é tão maravilhoso e tão tremendo que... Nessa pregação, ele falou tudo o que eu achava que ele não ouvia. Nessa pregação, ele falou das vezes que eu dobrava o joelho, que eu falava, cadê o Senhor? Das vezes que eu achava que eu ia morrer. Das vezes que ninguém me amava. Das vezes que não tinha mais jeito. E ele disse, eu quero essa vida. E eu falo com você que tentou dar cabo dela e disse depois que nem para isso você servia. É essa vida que eu quero. Aquilo me impactou de uma forma tão grande que eu falei, não é possível. Aquela que não ouvia conselho, aquela orgulhosa, aquela que também não aguentava mais. E eu falei para Deus, Senhor, se o Senhor arrancar de mim essa tristeza, esse vício que eu não consigo ficar um dia sem usar droga, que inclusive aqui agora, eu tô com vontade de fumar e cheirar. Senhor, eu tô falando a verdade, eu tô com vontade. Eu tô com vontade. Se o Senhor não tirar isso de mim, eu vou sair daqui. Eu vou fazer, porque eu tô com vontade. Eu tô com muita vontade. E eu falando com Deus como se tivesse alguém, sabe? Na minha frente. Se o Senhor tirar isso de mim, porque eu já tentei de tudo, eu não consigo. Eu te dou a minha palavra, que eu entrego a minha vida para o Senhor. E eu nunca mais eu vou fazer nada que não seja segundo o que o Senhor me direcionar. E aí eu saí, peguei o carro, liguei para os meus amigos e falei assim, eu quero saber onde vocês estão, que eu tô indo para aí. Eu fui pro bar, pedi uma cerveja, já tinha parado para buscar o meu cigarro. Quando eu sentei, já estava todo mundo, né, bebendo. Quando eu tomei o primeiro copo, horrível, um gosto horrível. Aí eu falei, mas que cerveja horrível, tá choca? E aí eu falei, quer saber, fumei um cigarro. Nossa, na hora que eu... Mas eu engasguei, eu não conseguia tragar mais. Eu falei, o que tá acontecendo comigo? Todo mundo zoando. Ué, carioca, o que tá acontecendo com você? Tá esquisita. Eu falei, então é o seguinte, vamos lá buscar droga. Na hora que eu... espirrei tudo. Fui tentar de novo. E a queimação aqui, que queimava isso daqui, que escorria o nariz, assim. Mas queimava. Mas queimava tanto. E ainda assim eu tentava. Eu forcei pra fumar, eu forcei pra beber, eu forcei pra cheirar. Aí eu ouço uma voz dentro de mim, eu sou contigo. Nossa, quando eu ouvi essa voz,
ele me trouxe o voto que eu fiz com ele lá no altar. Você lembra o que você falou? Você não tem vício. E ali eu disse, meu Deus, é verdade. Senhor, eu não consegui mais usar, eu não tenho vontade. Senhor, eu não tenho vontade mais. Senhor! E aí ele me trouxe que estava me limpando. E que amanhã, que seria, né, o dia que teria o culto, eu poderia ir. E daí eu fui, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, toda semana. E eu falei para Deus, agora eu estou aqui, porque o Senhor fez aquilo que eu nem imaginava que já tinha sido feito. Então me afastei das amizades. Primeira coisa que eu fiz foi excluir, né? Não tinha por que estar vendo status, não tinha por que estar falando se aquilo não era mais o que eu queria. E aí, na quarta-feira, eu tive uma experiência com Deus maravilhosa. E aí, conforme eu ouvia a palavra, conforme eu orava, conforme eu meditava, eu ia entendendo o que eu precisava fazer. Deus falou que eu precisava liberar o perdão para a moça que me molestou. E Deus criou uma situação. Eu consegui localizar ela pela minha rede social. E aí, eu escrevi. Quando eu enviei, ela já me respondeu. Ela me respondeu dizendo que por muito tempo me procurou, porque ela havia se convertido e queria pedir o perdão por tudo que havia me feito. E aí eu cheguei para Deus e falei, Senhor, eu consegui. Eu posso receber o teu Espírito, porque eu ouvi falar, que eu não sabia, que tinha que ter o Senhor dentro de mim, onde isso? E aí eu fiz a maior de todas as buscas da minha vida. Eu implorei a Deus a presença dele, porque não adiantava ele estar andando comigo, me direcionando, pede perdão, libera o perdão, faça isso, exclui a amizade, faça isso, não faça aquilo. Eu precisava estar dentro de mim, porque eu ia permanecer até o fim. E naquela busca, eu ouvi novamente aquela voz, eu sou contigo, minha filha. E aí eu saí, parecia que eu tinha, sabe, uma força, sabe, que dava para encarar tudo e, sabe, tudo e todos. E aí eu vi que eu não estava mais sozinha, que eu não era mais aquela menina sofrida, que eu não era mais aquela menina depressiva, que angustiada, cheia de traumas. Não, eu recebi o maior de todos os presentes da minha vida. Eu hoje tenho o Senhor caminhando comigo, me direcionando, me auxiliando para que eu não erre, para que eu não peque, me ensinando a palavra. Então hoje ele vem e endireitou todas as áreas da minha vida. Ele me deu um relacionamento, porque eu falava, Senhor, eu não quero uma pessoa que não tenha sede de ganhar almas como eu tenho. E o mais legal foi para honrar Deus que o meu casamento no civil foi 1 mês. No mês seguinte nós casamos no altar, o pastor nos deu a benção, né, com a nossa família. E aquela menina que precisava estar cheia de amigos, ter vários relacionamentos, aquela menina que precisava usar as drogas, né, como eu relatei, participava de carnaval e festas, sem fim, né? Hoje essa menina não precisa mais disso. Hoje eu tenho paz, eu tenho tranquilidade, não tenho mais raiva, não tenho mais ódio. Pelo contrário, hoje quando eu vejo uma pessoa sofrida, eu já quero chegar para ela e falar, vem, faz isso. Não carrega esse sentimento, porque esse sentimento só maltrata você, não é a pessoa. O perdão fala de você, libera, acabou, vai, vamos, vem, Jesus está aqui, ele vai te perdoar. E aí eu tenho essa hoje certeza que Deus é comigo, que Deus está na minha vida e que eu tenho essa sede de ir até o fim, para que a minha salvação seja conquistada. Diante do que você acabou de assistir, você deve tomar uma atitude de fé e já nesta quarta-feira procurar aqui na nossa cidade de Guarapuava
a Igreja Universal, a nossa catedral, que fica localizado na Rua Padre Chagas, no número 3536. Fica bem no centro aqui da cidade de Guarapuava. Você também que mora aí na cidade de Moarama, nós temos a nossa Catedral também da Fé, que você deve participar nesta quarta-feira. Leve a palavra de Deus. Se você tem uma Bíblia, leve a Bíblia. Se não tem problema. Leve a sua fé e os seus ouvidos atentos para ouvir a palavra de Deus. Nós vamos mais ao intervalo que fala desta quarta-feira. Você já ouviu falar do atalaia? De cima de um muro ou de uma torre, avistar o perigo e alertar os moradores da cidade. Esta função essencial ainda está presente agora, mas de uma outra maneira. E você vai entender qual é o seu papel enquanto membro do corpo de Cristo nesses últimos dias. Nesta quarta-feira, na reunião dos membros do corpo de Cristo, os atalaias do juízo final. Às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, ou em uma das reuniões durante o dia e em todas as igrejas Universal. Acesse universal.org/localizar e encontre o templo mais próximo. Estamos de volta e gostaria de chamar a sua atenção para esta sexta-feira, onde nós iremos dar para a pessoa gratuitamente o banho do descarrego. Sexta-feira 13 vai ser o dia do combate espiritual. Neste lugar aqui, você vai passar por esse corredor na grande vigília do meio-dia. E eu tenho certeza que quando você passar por esse corredor, o milagre vai acontecer na sua vida. Assista agora essa chamada desta sexta-feira. A água do lago também é chamada de água doce. Ela representa a vida doce que você tanto tem buscado. Bem diferente da água amarga das frustrações, que talvez você esteja bebendo. Tantas coisas deram errado e você sente que a sorte te deixou. Você olha para trás e vê tantas perdas e tristezas. Mas a amargura da vida pode ser tirada ao se tomar uma decisão. Nesta sexta-feira, 13 de fevereiro, o dia de combate ao espírito do azar, na continuação da corrente das 7 sextas-feiras do banho do descarrego. Nós viemos aqui nesse lago recolher as águas para o 6º banho do descarrego. O banho com a água de lago. Traga uma garrafinha com água e participe. Às 7, 10, 15 e 20 horas, no Templo de Salomão. E também ao meio-dia, ao lado, na Catedral do Brás. E em todas as igrejas Universal. Encontre os endereços acessando universal.org/localizar. Graças a Deus, você acabou de assistir essa chamada e nós vamos agora a um testemunho de uma pessoa que, ao participar das reuniões que acontecem toda sexta-feira, uma grande reunião do descarrego, não só ao meio-dia, mas também acontece em outros horários que está aí no seu vídeo, pela manhã, à tarde e à noite. Assista agora o testemunho desta pessoa que foi liberto do mal que vinha lhe causando sofrimento. Foi aqui neste lugar aonde que eu convivia por causa das drogas. Aqui neste lugar era dia e noite. Eu me tornei como um andarilho de rua. Não tomava banho, não fazia nada sequer. A minha vida era completamente destruída. Foi aqui que eu achei que era o fim da minha vida.
Robson. Eu convivi 26 anos na vida do crime. Inclusive, nessa vida do crime, eu passava as noites ali vendendo drogas nas esquinas para adquirir dinheiro para que eu viesse conquistar algo maior, que era ter carros, casa e outras coisas demais. Mas com o tempo passado, eu me tornei um dependente químico. A família não sabia o que fazer. Muitos já se encontravam desacreditados, achavam que para ele não tinha mais jeito, né? Não conseguia lidar com aquela situação mais, a ponto de colocar ele em várias clínicas de recuperação. Teve um dia que eu cheguei do trabalho na minha casa e ele simplesmente tinha quebrado tudo dentro da minha casa, só ficou a geladeira sem quebrar. Então foram várias situações. Teve um dia que também chegando do trabalho tinha 5 homens amarrando ele de corda porque devido ao uso, né, da cocaína ou do crack, ele ficava muito violento. Foi o meu fundo de poço. Passei a roubar até mesmo dos próprios familiares para adquirir essa droga chamada crack. E por causa dessa droga chamada crack, o meu fundo de poço era tão grande, que eu vivia dentro de um quarto, com a faca no peito, já querendo tirar a própria vida, porque já não aguentava tanto sofrimento. Cheguei a pegar o cloro com um pó de vidro, eu mesmo soquei ali o vidro, coloquei dentro do cloro, bebi para querer dar um fim na minha vida. A ponto de vomitar sangue, sair sangue pela boca, pelo nariz. Então foram várias atitudes que ele vinha tomando e aquilo ali sempre tinha uma repercussão. Teve um dia que ele chegou na janela da minha casa pedindo ajuda e ele estava todo perfurado, né, de bala ali, né. Prontamente eu fui, ajudei ele para poder, chamei a ambulância para poder estar levando ele para o hospital. Teve uma vez que ele chegou em casa, porque o colega dele tinha chamado ele para poder usar droga junto. Ele chegou com uma marca no pescoço, porque tentaram arrancar a cabeça dele fora. E por causa das drogas também, além de roubar, eu pedia inclusive a minha irmã, para me arrumar um dinheiro ali, que eu estava devendo os traficantes, que eu tinha que pagar algo, mas era tudo mentira. Na verdade, era tudo mentira. Esse dinheiro que eu queria era para uso mais e mais do crack. E todas as vezes que o meu irmão ele pedia, né, dinheiro para poder estar comprando o crack ou a cocaína que fosse, eu nunca aceitava aquela situação, porque eu sabia que o dinheiro ia ser levado para o tráfico, né? Então foram muitas situações que, aos olhos humanos, né, muitas das vezes até mesmo para a própria família, já não tinha mais saída, já não tinha mais solução. A família já não sabia mais o que fazer. Dentro de mim sempre houve assim, aquela afirmação, Deus vai fazer algo para poder mudar essa situação. Naquela época, no início foi difícil, né? Mas nós perseveramos, na verdade lutamos junto, né, ali, ó, paulatinamente, né, e Deus foi honrando cada dia, né, que se passava. E hoje, né, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, está aí você, um homem de exemplo, né, exemplo de pai, exemplo de filho, um exemplo de irmão para mim, né, porque eu também me espelho em você. Poxa, minha irmã, eu agradeço primeiramente a Deus e depois a senhora, por tudo que a senhora fez por mim, ter lutado ali por mim, ter confiado, né? A ponto de todos os familiares, a maioria desacreditava, né, que um dia eu poderia mudar, mas a senhora acreditou, juntamente também com minha mãe, né? Mas estou aqui, né? Uma nova vida, uma nova história. Graças a Deus eu consegui vencer essa barreira que não foi fácil, né? Essa luta que foi muito grande. Mas hoje, graças a Deus, volto a repetir, porque até mesmo os familiares, né, do nosso bairro, hoje é admirável quando me vê, né?
a ponto de chegarem hoje até a mim para pedir uma ajuda, né? Mas olha que bacana, né? Eu sempre acreditei em você. Para você que viu esse testemunho, de repente você tem vivenciado um momento difícil na sua família, na sua casa, talvez com seu esposo, com seu filho, de repente com toda a sua família. Um dos segredos é a gente continuar perseverando na oração, no jejum, no joelho no chão, acreditando como eu acreditei. Eu nunca desisti do meu irmão porque eu acreditei que havia uma mudança, que haveria uma chance dele poder hoje contar esse testemunho, de hoje nós servirmos lado a lado o mesmo Deus que mudou a vida dele e pode também mudar a sua vida, só depende de você. E se você está cansado, o Senhor Jesus disse assim: vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. A oportunidade está aí diante do Senhor, diante da senhora. Agora cabe você tomar uma atitude de fé. Prepare agora um copo com água. Nós vamos agora, neste momento, participar da oração com a nossa amiga de fé, Mary Martins. Prepare para que a gente possamos orar juntos, porque é momento de oração. É momento de elevarmos nossos pensamentos aos céus e unir nossa fé para pedir a bênção do Senhor por todos os trabalhadores. É momento de oração com Mary Martins. Senhor Deus, é com grande alegria e privilégio que nós falamos com o Senhor. E com certeza, meu Pai, conosco há milhares de pessoas. Elas estão orando, elas estão clamando, buscando o Teu socorro. E quantas, meu Pai, estão enfermas, doentes, talvez numa clínica, num hospital, em casa, num leito, deitada. Tantos remédios têm tomado, tantos tratamentos têm feito, meu Pai. Age agora através da fé desta pessoa e levanta deste leito de dor, meu Pai. Dá cura, liberta esta pessoa de todas as doenças, para que ela possa, meu Pai, te glorificar e dizer: sim, eu orei, eu estava doente, eu estava fazendo tratamentos e nada resultou, mas quando eu usei a minha fé, eu recebi a cura. Liberta de vícios. Liberta, meu Pai, esta pessoa de algo que está escravizando ela há anos. Que em nome de Jesus, através desse passo de fé, ela seja abençoada. Em nome do Senhor, meu Pai, unge esta água. Quando nós terminarmos esta oração e vamos beber desta água, todos sejamos abençoados. Recebamos a cura, a saúde que vem do alto, que cada órgão do nosso corpo tenha saúde. Em nome de Jesus, você que crê, receba agora, onde você está, a bênção, a saúde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus, participe desta água com fé. Graças a Deus, não se esqueça. Diga, testemunhe a cura e a libertação que você recebeu de Deus. Que Deus abençoe a todos. Diante de tudo que você assistiu, agora você deve tomar uma atitude de fé. Não espere mais tempo, não. Usa a sua fé, se levanta dessa situação que está vivendo e diga assim: eu vou lutar, porque a minha vida ela vai mudar. Nós estamos chegando ao final de mais uma programação. Está aí no seu vídeo o telefone do SOS para que você possa ligar agora e terá alguém que vai te ajudar. E o endereço da sua felicidade. Que Deus abençoe
e até lá.